Então, a gente sabe que a academia no Brasil, e não só no Brasil, né, mas também em diversos outros lugares, ela é majoritariamente branca. E isso se dá por todo um processo histórico de exclusão da comunidade negra de diversos espaços da sociedade. E a educação, por muitos anos, né, por séculos, foi um desses espaços que a nossa comunidade não teve acesso. Éramos rejeitados como orientandos porque não haviam profissionais, pesquisadores, dentro dos diversos programas que aceitavam as nossas temáticas. A BPN surge em resposta à invisibilidade que as agências oficiais dão aos pesquisadores negros. Essa associação brasileira inclui um segmento importante da população que foi excluído de outras associações. Então, uma associação que nasce com uma proposta de inclusão, de dar oportunidade para outros jovens que foram excluídos das organizações científicas dominantes. Preciso entender que as outras organizações não são de brancos, elas são gerais, mas elas só têm uma cara. Não há como você ter uma produção de conhecimento sem um espaço de veiculação e que reconheça essa produção. Quando você vai a uma escola de educação básica, ou quando você visita os currículos da graduação ou até da pós-graduação, não é possível encontrar referências que estejam atreladas com a produção de autores e autoras negros e negras. Ou seja, num país em que a maioria da população é negra, não conhece os seus representantes na produção acadêmica. Um dos encontros que me marcaram muito foi estar no meu primeiro COPENE. O Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, ele acontece há 18 anos. São os nossos grandes momentos de encontro, divulgação e validação do que a gente produz. Nos anos ímpares ocorrem os COPENEs regionais e nos anos pares os COPENEs nacionais, como esse que você frequenta hoje. O COPENE é esse espaço de encontro. É encontro de ideias, de possibilidades, de análise e discussão de conjuntura. O contato com intelectuais negros e negras, fez toda a diferença na minha vida. Ali eu tive contato com pessoas que eu só tinha lido. Eu pude dialogar com aquelas pessoas que foram minhas bibliografias. Nós congregamos todas as pessoas que fazem pesquisa sobre negritude e questões étnico-raciais. Nós somos quase 2.000 pesquisadores das mais diversas áreas. Atuamos em 16 áreas temáticas. Gente que está na área da educação, tem gente que está na área da ciência e tecnologia, exatas, as ciências jurídicas, produção cultural, conhecimento tradicional, ao feminismo negro. Diferente da academia eurocentrada, que costuma criar áreas supostamente separadas. A BPN, eu acho que ela tem intensificado a noção de que cultura e política não são de mundos distintos, Especialmente a partir da participação dos mais jovens, sabe? Gente que chega e faz lá uma série de coisas que não são descoladas do momento. Pelo contrário, eu acho que nós tivemos momentos muito bons, muito fortes, e marcantes, justamente porque não tem essa visão cartesiana de separar. E a BPN é justamente uma ciência comprometida com a nossa comunidade negra. Muito bacana vir aqui e ouvir alguém, por exemplo, para falar sobre etnomatemática. Vem gente lá que consegue mostrar como é que as congadas, por exemplo, se inserem na história de Minas Gerais. O Congado, como outras manifestações negro de origem religiosa, eles têm um universo de um grau de complexidade, uma manutenção, uma preservação de uma cultura que nem sempre se encontra nos nossos livros didáticos. Então a BPN ela contribui para a descolonização da educação brasileira. Nós tivemos sempre muita dificuldade de construir espaços onde essas várias gerações pudessem dialogar. Então a BPN está conseguindo fazer isso. Quando um jovem, uma jovem negra se vê ali, se espelha, na verdade, naquele pesquisador, e acaba sabendo que, até, mesmo com as barreiras, que serão muitas, eles podem chegar onde quiserem. É o inspirador. A autoestima é muito importante. Para um jovem que não sabia que um dia ele podia sentar numa mesa, expor suas ideias, isso aqui, em termo coletivo, é muito positivo. Mas, geralmente, as pessoas que eu sei que têm conhecimento dela visitam, assim, as revistas. A revista da BPN é um periódico científico que é publicado a cada 4 meses.
Então a revista, além de ser uma difusão de conhecimento, e ela tem essa importância porque ela vai aonde, por exemplo, o Congresso não chega. Nessa revista a gente tenta publicar os artigos dos associados e não associados da revista. É uma revista aberta de fluxo contínuo, então é só entrar na página e submeter seu artigo. Vocês também podem acessar o nosso banco de teses, onde a gente disponibiliza teses e dissertações de associados para criar uma perspectiva de ler autores negros, citar autores negros, convidar autores negros para participar de bancas. Me parece que é um lugar único onde se desenvolve essa importante prática na educação para a população brasileira como um todo. Introduzir a cultura, a história afro-brasileira nas universidades é ainda um grande desafio. A BPN, ela nos reforça para que nós possamos contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Um Brasil mais justo, igualitário. A gente pode também se ver como pesquisador e entender que aquele lugar da academia, que muitos dizem que não é nosso, ele pode ser nosso. É um lugar de aquilombamento, onde a gente vai para se reforçar, né? Com o que a gente ouve, discute, aprende, briga, se desentende e se reentende, se torna a se entender, é um território negro.